Boa noite. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 10. Temos andado por este livro, o livro de Juízes, e vemos as ações de Deus, o resgate do teu povo, Deus levando o povo de Israel para a terra de Canaã e ali conquistar essa terra. O capítulo 10 dá continuidade a essa história. Juízes, capítulo 10, versículo 6 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e adoraram os Baalins, Astarote, os deuses da Síria e os de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano esmagaram e oprimiram os filhos de Israel. Durante 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Baalins. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os moanitas oprimiam vocês, e vocês clamavam a mim, não é verdade que eu os livrei das mãos deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses, por isso não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo do aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: nós pecamos. Faze-nos tudo o que te parecer bem, mas por favor, livra-nos ainda esta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si, e adoraram o Senhor. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Senhor, diante da tua palavra, ó Deus, como o Senhor já tem nos guiado e o Senhor nos ensina através dela, nós pedimos, ó Deus, fala novamente aos nossos corações. Fala novamente, Senhor, às nossas vidas, porque a tua palavra ela é viva. Deus, a tua palavra, ela nos transforma. Senhor, e não são apenas histórias para nós refletirmos, mas, ó Deus, é a tua palavra que é vida e nos transforma para hoje, para vivermos, ó Deus, conforme o Senhor quer que nós vivamos. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações, fala à minha vida, me dê sabedoria. Senhor, me dê a iluminação que vem do teu Santo Espírito, ó Deus, para que assim eu fale ao teu povo, como o Senhor tem falado à minha vida também, e que transforme a minha vida, transforme a vida da tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, é ao teu Santo Espírito, é ao teu Filho que nós clamamos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Quais são as situações que te levam a orar? Quais são as situações que faz com que você busque a presença de Deus constantemente? No dia 18 de abril deste ano, mês passado, 5 meses depois de ser sequestrado, Nabil Rabash Salama, um cristão egípcio, copta, ortodoxo, ele foi assassinado por militares do Estado Islâmico no Egito. Rabash tinha 62 anos e morreu com um tiro na cabeça, estando ajoelhado no deserto egípcio. E depois de ser humilhado e ter todos os seus dentes quebrados como tortura, diz o seu filho,
ele se manteve firme. Em uma das ligações que os seus sequestradores permitiu que ele fizesse, ele ligou para o seu filho e ele disse: está tudo bem, graças a Deus. Salama então diz que seu pai entregou o seu coração e a sua alma a esta igreja, a única na cidade, plantada por ele, com recursos próprios. O seu pai sempre dizia: não pense que eu estou construindo uma igreja para este mundo. Eu estou construindo um lugar no céu para mim. A fé deste homem e o seu amor por Deus transcendeu o seu amor pela sua própria vida. E você pode ver exatamente essa citação digitando em qualquer página da internet e buscando sobre a vida e a entrega desse homem e, enfim, o seu sacrifício ali naquele deserto. O nosso consolo é que não se trata de um fenômeno novo. As Escrituras, elas nos dão vários testemunhos desta prática e o que se espera do povo de Deus em meio a aflições, como, por exemplo, em Juízes. Esta narrativa de Juízes 10, ela introduz o ciclo que se estende até o capítulo 12, versículo 7. E ela segue o padrão típico do livro. Apostasia, julgamento e sofrimento, eles clamam por Yahvé, e então Yahvé vem com a sua intervenção e traz libertação. Entretanto, existe uma piora aqui entre o relacionamento de Israel com o seu Deus. Israel clama ao Senhor, e como nós podemos perceber agora, Yahvé não vai responder. O grito para Yahvé por alívio, por um juiz, não será respondido. Mas Deus os devolve para os seus ídolos, como está aí no versículo 13 e no versículo 14. Ele diz: faça o que vocês acham que é certo aos seus próprios olhos. Só depois que desfizerem dos seus ídolos, Deus moveu a sua compaixão, no versículo 16. Literalmente, esse versículo mostra que a alma de Deus estava curta. E é o mesmo termo que vai ser usado lá na história de Sansão e Dalila. Quando Sansão, diante de todos os testes que Dalila punha ele, e ela vinha e o provava, Sansão estava cansado de tudo aquilo. Este é o mesmo termo, o Senhor estava cansado. Outra prova da falência espiritual em Juízes pode ser lido agora na perspectiva familiar. O livro começa com a boa família de Otiniel, que nós passamos lá no capítulo 13, e termina com os benjamitas e as esposas duvidosas que eles tomam para si, da própria terra de Canaã. Quando surge uma nova geração que não conhece o Senhor, a culpa então é das famílias. Eles não ensinam o que recomenda. Deuteronômio 6, que dizia: olha, inculque nos seus filhos, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Não era uma escolha, não era uma opção. Meus irmãos, o que nós percebemos, que aqui a responsabilidade não era da escola, a responsabilidade não era da igreja, a responsabilidade é da família. Israel assimilou a prática dos povos que não serviam a Deus, e como resultado dessa idolatria, eles foram oprimidos, eles foram escravizados. Isso fala sobre nós. Isso fala da qualidade de filhos que queremos ter, a forma como nós educamos nossos filhos. Adorar falsos deuses nos colocaria nas maldições de Deuteronômio, assim como foi com o povo de Israel. E quem sentiria até 1000 gerações são os filhos. O relato que veremos agora sobre Jefté mostra que toda a sua história é uma tentativa de corrigir os erros familiares no qual ele estava inserido. Veja só,
Jefté é um filho bastardo de um pai omisso, associado a homens classificados como marginais, conforme nós leremos, buscando herança para sua única filha. O relato sobre Jefté mostra que ele é cercado por juízes que tiveram muitos filhos. Antes dele, Gideão, por um exemplo, teve 70 filhos. Jair teve 30. Após Jefté, Ibsã terá 60 filhos, Abdom 40. Entretanto, Jefté teve apenas uma filha. E ele sacrifica ela. Isso nos mostra como nossas micro-histórias, como a de Jefté, fazem parte da grande história, como a de Israel. Ele quer recuperar a herança, ele quer ser aceito, ele quer recuperar os seus direitos, ele quer ter uma família que ele tinha sido privado. Isso não traz muito a minha história e a sua história. Todos estão buscando recuperar a terra ao mesmo tempo. Jefté está experimentando pessoalmente o que as outras tribos estão experimentando coletivamente, que é conquistar Canaã. Jefté quer conquistar a sua herança, o seu direito entre a família do qual tinha sido expulso. E os erros de cada um mostram porque foram deserdados e como a sua herança pode ser restaurada. O tema, então, do nosso texto hoje, portanto, é a conquista da terra pela fé. É sobre as tentativas de restaurar a herança na qual Jefté e Israel estão empenhados. E então eu pergunto para você, se nós, diante da oportunidade de reconquistar o que foi perdido, pudermos negociar com Deus, como é que você faria essa negociação? Como é que você entraria na presença de Deus para negociar e ter de volta tudo aquilo que foi perdido? Diante do texto, nós seremos então ensinados que a restauração da nossa herança, ela é alcançada pela fé, e não com barganhas, não com votos, e não com exigências pessoais. Vamos ver então cada um desses pontos. Primeiro, na restauração da nossa herança, nós não conquistamos com barganha. Veja só, a partir do capítulo 10, versículo 17, que diz assim: os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os chefes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem fizer isso será o chefe de todos os moradores de Gileade. Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiram. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté: venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: é por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei
o chefe de vocês? Os anciãos de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, de que faremos como você diz. Então Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefité proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Veja só, o que nos chama a atenção de imediato são os homens de Israel. E aqui nós podemos abarcar os velhos, que são os anciãos, o pai de Jefité e seus homens. Todos eles estão aqui fazendo o que era errado diante de Deus. Isso é um sinal claro da falência em Israel, ligado à família. Uma falência ligada ao culto, ligada à política. Cada um queria se livrar da responsabilidade, não queria se comprometer. Ninguém queria colocar a sua pele em jogo. Isso aqui é tão interessante, e isso nos chama a atenção, porque existe aqui uma semelhança entre a conversa dos israelitas com Deus, como nós percebemos lá no versículo 10 a 16, Israel vindo em direção a Deus para que Deus os acudisse, para que Deus os libertasse, e com Jefté, quando os anciãos vão diante dele. Eles presumem que Jefté irá ajudá-los, mas o que ele faz é fazê-los pedir com mais humildade. E que o sucesso da empreitada, caso ele fosse, viria acompanhado do direito de ser o cabeça, o governador de Gileade, como está aí no versículo 13 a 16. Os líderes escolhidos por Deus, eles são os tipos que acompanham o juiz mais importante, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso traz para nós que ninguém pode respeitar o Senhor Deus ou arrepender-se de verdade sem reconhecer o governo dele em sua vida. É impossível ser resgatado por Jesus sem aceitar o seu governo total sobre a sua vida. Não existe parcialidade, não existe meio termo. Jefté, ele é uma sombra pálida do maior Salvador, que é Jesus, que veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, nos diz João 1, versículo 11. No entanto, Deus é utilizado aqui pelos israelitas para alcançar os seus fins pessoais. Eles barganhavam com Deus o tempo inteiro, onde Deus é colocado como meio e não como um fim. Eles nunca olharam para Deus como um fim em si mesmo, mas apenas como aquele que iria trazer alívio sobre os sofrimentos. Nós não concordamos com a teologia da prosperidade que é pregada hoje, e como ela usa as Escrituras. Mas quantos de nós não aceitamos essa teologia, mas vivemos uma semi-teologia da prosperidade, em que Deus não é um fim em si mesmo, mas Ele se torna apenas um meio para alcançarmos o que queremos. Pense isso. Pergunte-se a si mesmo. As orações que você faz, você passa mais tempo agradecendo e louvando, ou apenas pedindo? Os tempos de jejum que você tira têm o objetivo de mortificar a sua carne, de quebrar os seus desejos pecaminosos, de elevar o seu espírito a Deus, entristecer-se diante de Deus por causa dos seus pecados, com um arrependimento profundo, com momentos exclusivos de oração e dedicação a Ele? Ou é apenas uma greve de fome para que Deus te dê aquilo o que você precisa?
Uma fé que te orienta totalmente para negociar com Deus ainda é uma fé. Mas é uma fé onde é os seus olhos querendo fazer apenas aquilo que você acha que é correto. Então, para a restauração da nossa herança, é necessário, meu querido, retirar todos os ídolos. É necessário receber um alimento correto das Escrituras e depender totalmente de Deus, porque afinal, nós não podemos barganhar com Ele. Então nós já vimos que para a restauração da nossa herança, para ela ser restaurada, nós não podemos barganhar com Deus. E também nós não podemos tentar restaurar isso com votos. Acompanhe aí comigo do versículo 29, do capítulo 10 em diante. Diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. E ela era filha única, ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: Ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: Meu pai, você fez um voto ao Senhor. Faça comigo segundo o voto que fez, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela lhe disse: Meu pai, você fez um voto ao Senhor. Versículo 37. E ela disse mais ao seu pai: Que me seja concedido isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá, e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: Vá. Deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Nós começamos a nossa leitura, mas Jefté já tinha ido ao encontro dos filhos de Amon para combatê-lo, e ele tenta fazer uma negociação ali. Ele tenta dizer aos filhos de Amon que as terras que eles querem tomar já pertenciam ao povo de Israel há mais de 300 anos. E Jefté ainda diz que Deus é o juiz entre toda aquela negociação. Após, então, uma longa negociação com esse rei Amon, o Espírito do Senhor, ele veio a Jefté e o impulsiona a avançar contra os amonitas, conforme o versículo 29. E embora então Jefté tenha colocado o Senhor por juiz nessa batalha, assim como foi com Gideão, veio a capacitação do Espírito Santo sobre ele. Mas o que nós podemos perceber é que a capacitação pelo Espírito não garante a fé, ou garante ou anula a vontade humana. E por que nós podemos dizer isso? Porque essa capacitação veio em Jefté. Entretanto, ele faz um voto. Se de fato Deus me entregar Amon, diz ele no versículo 32. Mas aí nós lemos, Deus já não havia dito que daria a vitória.
Não havia motivos para Jefté fazer esse voto. Para o Senhor, Jefté, ele está defendendo uma causa justa. Já havia sido capacitado pelo Espírito Santo. Philip Strib nos diz que o voto foi feito às vistas para pressionar a vinda de uma ajuda divina, que ironicamente já pertencia a Jefté. Philip, então, continua, já pertencia a ele por meio do Espírito do Senhor. Jefté, fazer esse voto é, na verdade, um ato de infidelidade. Jefté, ele quer forçar Deus, em vez de aceitar o dom do Espírito. Ele procura merecer, manipular aquilo, veja só, que ele já recebeu livremente. O sentido das palavras de Jefté é então de dúvida, não é de fé. É controle, não coragem. A prova de que Jefté já tinha tudo era que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas isso não bastava. Ele queria mais. Consegue perceber os paralelos conosco hoje? Uma espiritualidade que não se contenta com Deus, mas sempre quer algo mais, uma pressão a mais, uma segunda bênção, uma segunda tudo na nossa vida. A gente não se contenta com aquilo que Deus já nos deu da sua unção. Lógico, eu estou falando aqui, não é da salvação, da graça derramada. Nós sempre queremos pagar por isso, mas nós achamos que nós sempre temos que oferecer mais a Deus, e nós também queremos sempre mais, e embora a gente nem pratique, e nem consigamos pôr em prática aquilo que Ele já nos deu. Mas eu quero mais. Um batismo não serve, eu quero um segundo. Uma unção, uma segunda e uma terceira. A vontade de Deus, ela não anula a vontade humana. E algumas histórias contêm elementos que podem ser considerados moralmente ofensivos. Veja, nós já passamos por Eude, lá no capítulo 3. Eude, ele se apresenta como uma pessoa de confiança. Ele engana os serviçais para matar o rei Eglon de Moabe. Ele usa o meio do engano para matar aquele rei. Quando Sísera, fugindo de Débora e Baraque, esconde-se na tenda de Jael, Jael o recebe com um copo com leite, o põe para dormir. Ela demonstra toda a segurança de que ele poderia estar seguro ali na sua tenda. E quando Sísera dorme, Jael crava ali uma estaca no crânio e o mata. Veja o recurso que ela usa. Eles fazem o que era reto aos seus próprios olhos. Jefté gileadita, ele vivia em meio a uma cultura pagã. A região de sua época seguia o deus Camus, cujo culto incluía sacrifícios de crianças como holocaustos. Isso está lá em 2 Reis 3:27. Jefté não tinha a menor noção do Deus da graça. Para ele, Deus é basicamente igual aos deuses pagãos. De acordo com o nosso entendimento da revelação progressiva, Deus toma as pessoas no ponto em que estão e as conduz para um conhecimento mais completo da sua vontade, de sua própria pessoa. É interessante porque o termo hebraico aqui, rolá, das 289 vezes que ela aparece no Antigo Testamento, ela é traduzida como holocausto, mas também por uma dedicação completa, uma oferta que será entregue de maneira inteira e total. É difícil para nós entender como Jefté podia cultuar Yahvé.
como ele poderia ser um libertador e ainda praticar o que era considerado como uma abominação. O que fez, ele foi um ato impulsivo de sua parte, feito com boas intenções, mas fazendo o que era reto apenas aos seus próprios olhos, e não o que era reto aos olhos de Deus. Em síntese, Jefté foi um homem de palavra. Ele fez o voto ser cumprido, e a sua filha o respeitou até a morte, conforme o versículo 39. Mas a consequência disso é que Jefté, ele fica sem descendência natural. Foi totalmente o fim da sua geração. Ele não tinha mais filhos. Israel foi mantida salva à custa de um duro sacrifício, e um sacrifício tolo, sem necessidade, de um voto tolo. Isso nos ensina que a falta de confiança em Deus nos leva a tomar essas decisões tolas. E quando nos deparamos com as consequências de nossas tolas decisões, muitas vezes tentamos jogar a culpa em outro. Percebe? Jefté tenta jogar a culpa na sua filha, lá no verso 35 e no verso 36. Ele tenta culpá-la de sua tristeza. Mas essa confiança que nós podemos ter, somente Cristo, somente o Espírito Santo pode derramar sobre mim e sobre você. Por isso que se você não tem essa confiança em Cristo, às vezes é porque você não tomou a sua decisão verdadeira de servir esse Senhor e Salvador. O Deus da Bíblia, o Deus que amamos e o Deus que servimos, deseja somente um tipo de sacrifício humano, que é o auto-sacrifício de lhe oferecermos o sacrifício de toda a nossa vida. Mas isso não é feito para garantir o favor de Deus, mas é como uma resposta a Ele, por causa da misericórdia, conforme Romanos 12:1 nos diz. Então nós vimos que para a restauração da nossa herança, ela não é restaurada através de barganha, ela não é restaurada através de voto, mas ela também não é restaurada através de exigências pessoais. Veja aí comigo no capítulo 12. Então os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafon e disseram: por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Por causa disso, vamos queimar a sua casa com você dentro dela. Mas Jefté respondeu: eu e o meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não iam me livrar, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Então por que vocês estão vindo hoje para lutar contra mim? E Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os homens de Gileade derrotaram os efraimitas, porque eles tinham dito: vocês gileaditas que moram no meio de Efraim e Manassés, são desertores de Efraim. Porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim. E quando algum fugitivo de Efraim dizia: quero passar, os homens de Gileade lhe perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, os homens de Gileade lhe diziam: então diga Shibolete. Se ele dizia Sibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e matavam nos vales do Jordão. Assim, naquele tempo, foram mortos 42.000 efraimitas. Jefté, o gileadita, julgou Israel durante 6 anos. Ele morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Os efraimitas, eles eram exemplos de homens esquentadinhos, que têm muita coragem para brigar, mas nenhuma coragem para se comprometer. Eles já haviam protestado anteriormente contra Gideão, lá no capítulo 8. E agora, furiosamente, eles confrontam o juiz Jefté aqui.
Só que aqui não termina como lá em Gideão, que apaziguou a situação. Aqui essa situação leva Jefté a matar 42 mil efraimitas, por eles estarem reclamando participação na batalha. E depois que a guerra terminou, e eles já estavam livres. Os efraimitas padeceram também, não somente porque eles reclamaram, por não participar da batalha, mesmo já tendo sido chamado, conforme Jefté os coloca, mas por reclamarem contra o livramento de Deus. E o pecado é o mesmo, reivindicando para si participação. Não bastava receber pela fé a vitória como um dom de Deus, queriam mais e mais. Jefté diz a eles no versículo 3, olha, o Senhor os entregou nas minhas mãos. Esta vitória, efraimitas, foi por causa do Senhor. Mas Efraim, mais uma vez, quebra a lei que está lá em Deuteronômio 8, de 10 a 17, que nos adverte: não se esqueçam, diz Deus, que tudo que vocês possuem vem de mim. Não digas pela minha força, pelo meu braço adquiri riquezas. O Senhor está nos advertindo. Nunca diga que você conseguiu o que você tem com a sua própria força. O que nós podemos perceber aqui, e que Jefté nos leva a perguntar é: existe alguma falha gritante em minha vida? Por que que Deus usa alguém assim como Jefté? Porque o Novo Testamento, lá em Hebreus, celebra Jefté como um herói da fé. Porque Jefté, ele aponta para Yahvé, e ele afirma que Yahvé é o verdadeiro juiz. Porque Jefté, ele orienta os anciãos a consultarem Yahvé na guerra contra Amon. Assim como Jefté aponta para o juiz real e verdadeiro, Tiago 5,9, ele afirma que este juiz é Jesus Cristo. E é tão interessante porque a cristologia de Tiago, ela é única no Novo Testamento. Tiago não apresenta Jesus como aquele que morreu na cruz e ressuscitou, mas ele conceitua Jesus, conforme lá no capítulo 2:1, dizendo que ele é o juiz, ele é o Senhor da glória, ele é o verdadeiro juiz ungido. Tiago 1:1 e 2:1. E isso nos chama para a nossa conclusão. O que era então ser esse ungido? O que significa ser ungido ou capacitado pelo Espírito Santo de Deus? Em Juízes, eles recebiam o Espírito Santo para realizar sua missão, que era militar. Mas o grande problema era de caráter espiritual. Todos faziam o que era reto aos seus próprios olhos. Tanto que o conflito com Efraim, apesar de não haver nenhum ídolo aqui envolvido, existia um problema espiritual que nenhuma conversa poderia resolver. Mas quando eles exerciam fé, seguindo o Salvador, o Deus Yahvé, o inimigo sucumbia e ele era derrotado. Lembra de Salama na nossa introdução? Salama não foi derrotado ao ter levado um tiro no deserto do Egito. Aquele homem disse: está tudo bem, graças a Deus. Para o mundo, para aqueles que o mataram, parece que o venceram, parece que derrotou a igreja, mas não derrotou. São estes tipos de homens que mostram que o Evangelho, ele é muito mais do que esta vida. O Evangelho só nos traz o início para estarmos, para nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus. Só porque Jefté ofereceu seu sacrifício a Deus, não significa que Deus o quis. Temos que observar isso aqui.
Ou considerou esse sacrifício de Jefté aceitável? Miqueias 6, de 6 a 8, nos chama a atenção para isso. O que nós precisamos aprender é que Deus concede a nós a liberdade de agir, e mesmo contra a sua vontade. Nós temos vontades, mas saiba que nós sofreremos as consequências de nossas escolhas. Deus concede a nós a liberdade de agir contra a sua vontade moral, e normalmente permite que as consequências desses atos morais, livres, desdobrem sem a sua intervenção. Por isso, meu querido, não tente barganhar com Deus. O preço que era alto demais, ele já foi pago por Jesus Cristo na cruz. Pare de querer pressionar Deus com votos. Abra mão de reivindicar para si o que já é um dom. Enfim, o que nós podemos perceber dessa história de Jefté é que a derrota de Amon é a imagem dos tempos finais, quando todos os inimigos de Deus serão derrotados pelo juiz verdadeiro. Rei Amon reivindicou uma propriedade que já pertencia a Deus. Satanás em vão exigiu o que já pertencia a Jesus, o que era de Jesus, em Lucas 22, 31. E assim como Jefté fez com Amon, os poderes da morte não resistirão à sua igreja. Por isso, não barganhe com o Senhor Jesus. Por isso, não faça votos achando que o seu alto sacrifício irá convencer a Deus de que você é muito bom, ou muito santo, merecedor de tudo aquilo que você está pedindo. E não tente fazer exigências pessoais. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração. E o que nos alegra é que quando o povo de Deus age, não conforme a sua própria vontade, mas age conforme o que é certo aos olhos do Senhor, o povo de Deus descansará na nova terra para todo sempre. Vamos orar? Senhor, somos tão carentes de Ti, Pai, do Teu Santo Espírito. Senhor, para aprendermos o que a Tua palavra nos ensina. Senhor, mas mais uma vez, por ser tão dura a Tua palavra, ela nos ensina que nós não estamos sozinhos nesta caminhada, que nós não estamos sozinhos, ó Deus, nas nossas decisões, mas que quando nós nos entregamos totalmente em Tuas mãos, o Espírito Santo do Senhor nos capacita. Por isso, Senhor, não nos deixe, ó Deus, sermos como Jefté. Não nos deixe ser, ó Deus, como aqueles anciãos de Israel, que tentaram barganhar contigo, que tolamente, ó Deus, tentaram convencer o Senhor de que eram merecedores. Pai, não nos deixe pensar que devamos, ó Deus, insistir nas exigências contigo, como se tudo aquilo que nós perdemos ou ganhamos é conforme a força do nosso braço. Mas tudo é o Senhor que nos dá, assim como o Senhor tem todo o direito de tirar também. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Obrigado pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito. E nos ajude a caminhar a cada dia diante dela. É o que nós te louvamos, Pai. É o que nós te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Senhor, Deus te abençoe.